Olá, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham passado um excelente feriado. E hoje a gente vai começar a falar sobre vigilância sanitária e de medicamentos. Como é que a vigilância sanitária ela trabalha com os medicamentos? De que maneira que a vigilância trabalha com isso? Bom, primeiro, para a gente se trabalhar um pouquinho, para a gente ver o que esse vídeo está esperando da gente. Esse vídeo, geralmente, essa aula é uma aula longa, é uma aula até um pouquinho cansativa, mas eu estou tentando fazer com que ela fique cada vez mais objetiva. Então, essa aula que a gente vai ter, eu vou tentar ser bem objetiva, eu vou tentar traçar objetividades e ser mais concisa, para a gente poder fazer um aproveitamento melhor durante o nosso debate, mais à tarde. Logo depois dessa nossa aula de medicamentos, a gente ainda vai ter a aula que está gravada também de cosméticos. Então, são duas aulinhas que vocês vão precisar ver hoje para a gente poder fazer e conversar sobre isso lá no nosso debate mais tarde, ok? Na parte da tarde. Então, galera, primeiro ponto, como vai ser uma aula expositiva, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, alguns links que a gente vai falar sobre as consultas dos produtos, aonde eles estão, quais são os endereços, e eu já vou deixar aqui embaixo, embaixo desse vídeo, tem lá embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar os links para os acessos, ok? Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre vigilância sanitária de medicamentos e, primeiro momento, a gente precisa ver que a gente tem qual é o conceito de medicamento dentro da vigilância sanitária. Como vocês veem aqui no quadrinho do lado, o medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido e elaborado com a finalidade de ter profilaxia, ou seja, prevenção de algumas doenças, ser curativo, ou seja, no tratamento, na cura, na finalização daquele processo patológico, e a questão paliativa, ou seja, uma melhoria do estado daquela pessoa, um acolhimento daquela pessoa, uma sensação de bem-estar provavelmente temporário, por conta de ser paliativo, e ou para fins de diagnósticos. Ou seja, o medicamento está incluído dentro desses 4 tópicos que a gente tem aqui. Além disso, a gente tem então os medicamentos, para a gente poder exemplificar um pouquinho melhor. Prevenção de doenças, é o caso das vacinas, promoção da cura, que é o caso dos antibióticos, e alívio dos sintomas, que é o caso dos analgésicos, que são os paliativos. E a realização dos exames, que a gente já falou nas aulas anteriores, que a gente tem o raio-x e o contraste do raio-x, que é um medicamento, ok? Vamos lá então, gente. Primeira coisa que a gente gostaria de deixar claro aqui nesse vídeo de hoje é a importância econômica do medicamento para o país. E aí a gente vê que nos últimos anos ele deu uma boa crescida, inclusive em processos pandêmicos como o nosso, ele é o único mercado que cresceu demais durante a pandemia. Então, assim, é bastante importante a gente ter em mente que a importância econômica da indústria farmacêutica, do medicamento em si, ele é realmente muito grande por conta do quê? Primeiro, a movimentação financeira dele é muito maior do que 12 bilhões por ano. Eu gero mais de 47 mil empregos mil empregos diretos, fora os empregos indiretos, fora a capacidade toda de absorção dos empregos indiretos que a indústria farmacêutica tem. O Brasil é um dos 5 maiores mercados farmacêuticos do mundo, e eu botei aqui para vocês aqui uma tabelinha desses mercados farmacêuticos no mundo e vendo a evolução disso, como se fosse um prognóstico, como se a gente visse um pouquinho mais adiante do que vai acontecer lá para 2022. É uma tabelinha exemplificada, que eu peguei ela agora, no ano de 2018. Então, assim, ela é uma tabela que ela tá vendo como o Brasil está subindo dentro do ranking de mercado econômico da indústria farmacêutica, ok? Ou seja, a importância dele é muito grande porque eu tenho uma quantidade de produtos muito grande, eu tenho apresentações diferentes do mesmo produto, eu tenho produtos importados, produtos fabricados, eu vou ter ali uma variação bastante intensa, bastante grande, e isso dá para mim uma quantidade de empresas envolvidas no processo muito grande, ok? Desculpa. Para isso, a gente precisa falar que eu não posso deixar tudo a Deus dará, não é mesmo? O Brasil vai deixar as coisas a Deus dará e vamos ver o que é que vai dar.
Não é bem assim, a gente tem um processo muito organizado dentro da saúde e a Anvisa, ela trabalha com isso com muito afinco, tendo atualizações, ela se atualiza, ela trabalha com isso dentro de uma política nacional de medicamentos, que é esse quadrinho que vocês estão vendo aqui, para poder organizar as coisas ali terem um andamento melhor, as coisas ali terem as coisas mais obrigatoriamente mais organizadas. Para quê? Para garantir a necessária segurança, eficácia, qualidade dos medicamentos, a promoção, o uso racional, que é o que a gente vai falar bastante, e o acesso da população àqueles que são considerados essenciais. E aí a gente vai trabalhar dentro disso com os programas que a gente tem. Eu vou deixar para vocês um link aqui sobre o programa da farmácia popular no Brasil. Como é que eu consigo o medicamento, onde eu acesso, quais são os sites, quais são os caminhos para a gente poder acessar isso. É muito importante a gente ter em mente, a aula do importante. É muito importante a gente ter em mente que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Existem tratamentos que são considerados como remédios. E os medicamentos, eles precisam de um registro. A gente vai falar disso também hoje bem incisivamente para vocês poderem entender essa dinâmica do medicamento, ok? Então vou de novo com mais um conceitinho aqui nessa nossa tabela bonitinha aqui que eu coloquei para vocês, essa exposição. Nem é uma tabela, né, gente? É um esclarecimento das diferenças que eu tenho ali da utilidade do meu medicamento. O meu medicamento, ele precisa ter segurança. O que significa dizer isso? A probabilidade dele não causar efeitos adversos, e vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente. E nas condições nas condições preconizadas para o uso, ou seja, como aquele medicamento vai ser utilizado, quais são as prescrições, como é que isso está sendo escrito, avaliado e orientado. Além disso, eu tenho que ver a eficácia desse meu produto, a produção do efeito terapêutico propriamente dito, em condições clínicas controladas e ideais. Além disso, eu tenho que garantir a qualidade desse meu produto através das nossas famosas, que a gente já vem falando desde alimentos, boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação dos medicamentos são extremamente densas, são muito detalhadas e são com realmente muitas coisinhas minuciosas, justamente para a gente poder garantir essa qualidade através de um procedimento básico padrão. Todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre boas práticas de fabricação, coloca na cabecinha de vocês procedimentos. Então, são os procedimentos que eu tenho para garantir a qualidade daquele meu produto, ok? É muito bacana hoje a gente falar sobre o uso racional do medicamento. A Anvisa vem fazendo um trabalho duro em cima disso, colocando novas perspectivas, trazendo novos alinhamentos sobre isso e falando sobre isso de uma maneira bastante intensa em todas as reuniões, em todos os debates, justamente por conta do risco que o uso irracional do medicamento traz para nós enquanto sociedade, enquanto SUS. Então, o uso racional do medicamento, quando o paciente tem acesso ao medicamento que ele necessita, nas doses certas, nos períodos adequados e ao tratamento de menor custo possível. É muito importante a gente aqui ter em mente, lembrar sobre uma época que estava se falando muito popularmente sobre o fracionamento dos produtos, dos remédios. O remédio eu vou usar durante 30 dias, por que eu estou comprando um que tenha 45 cápsulas? 10 dias, por que eu compro um que tem 30 cápsulas? Isso é um assunto dentro da Anvisa que é muito falado, é muito analisado, ele ainda está em processo de análise para como a gente vai fazer isso com segurança, com eficácia, com qualidade, sem eu perder nenhum tipo de informação daquele meu medicamento. Então isso ainda está em andamento, os tipos de fracionamentos para atualizar, ok? Além disso, a vigilância sanitária, vou colocar de novo essa tabelinha que a gente já viu na primeira aula, ele é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir o risco, lembra disso, tá, gente? Risco é muito importante dentro da vigilância sanitária, a saúde, e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, que vocês já falaram em vigilância ambiental, e da produção e circulação de bens, que é o que a gente está falando aqui hoje em vigilância sanitária de medicamentos também.
e da prestação de serviços de interesse à saúde, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente em insumos, ok? A vigilância sanitária de medicamentos, então, gente, a gente precisa ter em mente que eu tenho que ter um controle sanitário de medicamento. Ele é utilizado através de um conjunto de ações que vai fazer com que ele fique permeável, como se eu falasse assim, visualizado o ciclo que eu tenho de vida daquele meu medicamento. Além disso, eu amplio também a ação dentro desse medicamento, desde a fase do desenvolvimento, que a gente chama de P&D, processo de pesquisa e desenvolvimento, até o consumo e a longo prazo e até os resíduos gerados por esse consumo, resíduos dentro da minha rede de esgotos, isso tudo é muito vislumbrado dentro dessas questões da vigilância sanitária de medicamentos. É muito importante, de fato, a gente ter aqui, olha, em mente esse quadrinho azul, lindíssimo, inclusive, que é o ciclo da assistência farmacêutica. Priscila, tem um monte de bolinhas ali, pelo amor de Deus, o que essas bolinhas querem dizer? Primeiro, dá uma olhadinha mais criteriosa para ele, para você poder ver. No centro ali eu tenho o gerenciamento, o financiamento, os recursos humanos, a estrutura toda do sistema de informações, o controle de avaliações, tudo isso é a base sólida para o meu desenvolvimento do meu medicamento, isso é contínuo. E aí eu tenho a seleção do meu produto, que produto que eu estou querendo, qual é a programação que eu vou fazer, que tipo de aquisições eu vou ter, como eu vou armazenar. Isso é muito legal, porque não é um armazenamento simplesmente na farmácia, ou dentro do meu estoque, ou dentro do meu armazenagem. É uma armazenagem contínua. Através, se eu tiver um produto importado, eu me preocupo com a armazenagem dentro desse transporte, se eu estou mantendo as condições ideais daquilo. Além disso, que tipo de distribuição eu vou ter? Posso ter propaganda, não posso ter propaganda? Como é que vai ser a aparência do meu medicamento? A gente vai falar sobre isso. Isso tudo vai dar pra gente toda essa estrutura sobre a utilização e a prescrição desse medicamento. Além disso, eu tenho a parte de registro, que é uma bolinha que está intermediária entre o ciclo e o outro. Todo medicamento ele precisa ser registrado, isso é muito importante, eu não tenho medicamento cadastrado. Dentro do nosso produto aqui, diferente dos alimentos, diferente dos cosméticos, diferente dos insumos, eu vou trabalhar com ele dentro de um produto registrado, com uma série de documentações, com responsabilidades técnicas no acompanhamento do desenvolvimento, da pesquisa e desenvolvimento desse produto, até mesmo que eu coloquei aqui até a siglinha para vocês verem, P&D, e a produção de todo o meu medicamento, de toda a minha assistência farmacêutica, ela está inserida dentro desse ciclo, ok? Então, como eu falei para vocês, a gente tem esse processo de registro do meu produto. O registro do meu produto, ele traz para mim um prazo de validade de 10 anos. Isso foi atualizado agora em outubro de 2019, através da RDC 317. Essa resolução de diretoria colegiada trouxe para a gente uma atualização. Antigamente, há anos atrás, ele era com prazo de 10 anos de validade de registro. Há alguns anos atrás isso caiu e eles passaram a ser 5 anos de validade de registro. Agora em 2019 eles mudaram novamente e a gente está agora com 10 anos de qualidade de registro, na verdade, validade de registro. Isso é importante porque traz para a gente uma diminuição dos custos para a indústria farmacêutica. Eu não preciso registrar e nem fazer a renovação do meu registro, é um registro contínuo por 10 anos, ok? Além dessa RDC, eu também tenho a RDC 37, de 16 de junho de 2014, onde eu vou ter a priorização das análises técnicas, petição de registro, toda a questão burocrática que eu trabalho dentro do medicamento vai estar escrita ali dentro da 37, de 16 de junho de 2014. Não repare os gritos não, tá, gente? Não sei o que acontece, as pessoas adoram dar uma gritada na rua. E aí, para a gente colaborar um pouquinho, a gente ainda tem a RDC 317, que eu já falei anteriormente, que é de 23 de outubro de 2019. Ela fala estritamente sobre os prazos de validade e quais são os componentes, o porquê, como se eu falasse para vocês, ela vai dispor sobre esses prazos de validade e justificar algum deles, ok?
Bom, gente, para isso eu não vou deixar agora, vocês vão estar de saco cheio comigo, porque eu vou estar falando o tempo todo sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e vou estar mostrando para vocês aqui esse lindo quadrinho sobre quais são as unidades, os níveis de governo aonde se encontram as responsabilidades compartilhadas. Nesse caso, eu vou ter lá a esfera federal, vou ter a Anvisa e a NCQS, que vai fazer as amostragens, os testes de qualidade e vão dar para mim os registros. Eles são muito fortes dentro dessa parte de legislar, dar normas e dar certificados. A instância estadual ela vai trabalhar com meus órgãos de vigilância sanitária em produção, ou seja, as fábricas, a fabricação, a indústria farmacêutica de um modo mais geral, e eu também vou ter os certificados de qualidade através dos laboratórios LACEN. E eu tenho ainda a esfera municipal. Essa minha esfera municipal são as visas. Eu costumo brincar que a vigilância municipal ela vai fazer a fiscalização da comercialização. Eu costumo brincar que eles são os caras que, arregaçam a manga e vão para perto da população. Então, assim, ele é o cara que entra na farmácia, na drogaria, onde está vendendo, o que está vendendo. E lembrando sempre, a vigilância sanitária ela está atrelada a um CNPJ. Para eu poder fiscalizar, para eu poder ter qualidade, para poder garantir qualquer coisa, eu preciso ter uma responsabilidade de fabricação e de cadastro nacional de pessoa jurídica, ok? A vigilância sanitária de medicamentos tem uma série de normatizações que eu vou falar bem rapidinho, que é a RDC 591, de 17 de dezembro de 73, que vai dar para mim sobre a disposição de comércio, drogarias, aonde que isso vai, o que está acontecendo. A Lei 6360, que também vai ver sobre a disposição disso, falar, essa 6360 ela é super ampla, porque ela dá uma série de outras providências, mas ela fala da base estrutural, da fabricação, da disposição, da comercialização desses medicamentos dentro da minha estrutura federal. E eu tenho a Lei 6437 de agosto de 77, que fala sobre as infrações sanitárias federais e elas fazem como se fossem as punições aqui, ok? Bom, dentro dessa estrutura de consumo de medicamentos, a gente está dentro de uma estatística internacional bastante complexa. A gente é um dos países que mais consome medicamento. Então, isso também é uma questão que a vigilância sanitária ela trabalha dentro da cultura do medicamento. É necessário, não é necessário? Como é que está essa estrutura? Então, isso tudo a gente trabalha, a gente vê que as estatísticas brasileiras são extremamente extensas com relação a isso. Não tão grande quanto os Estados Unidos e alguns países da Europa, mas para nossa cultura ele ainda está em larga escala, ok? Para isso a gente precisa tomar um toquezinho, não, tomar um toque não, né, que ficou feio isso, mas enfim, a gente se ligar um pouquinho sobre um assunto bastante delicado chamado automedicação. Qual é o brasileiro que nunca fez uma automedicação, que não tomou remédio do vizinho, a vizinha tá com uma dor de cabeça, passou, resolveu? Quem é que nunca fez isso, não é mesmo? Então, hoje eu tô aqui pra gente dar aí um susto em vocês. A automedicação, ela é um mal extremamente agressivo para o organismo humano. A gente não sabe como é que cada um de nós vai responder àquele medicamento. E eu não sei que tipo de reações eu vou ter só a real doença que eu tenho. Pois alguns sintomas podem estar mascarados e nesse momento eu estou achando que estou com alguma coisa, mas na realidade eu estou com outras coisas devido à ausência de exames, de uma investigação mais profissional em cima do que eu tenho dos meus sintomas. Então, galera, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, principalmente dentro de uma pandemia, onde surgem várias fake news falando sobre tratamentos da Covid, o que eu tomei, o que deu certo, o que não deu certo, e isso se difundindo, essa informação se difundindo pela população de um modo geral, e muita gente utilizando a automedicação de uma maneira muito complexa. É bastante importante a gente ter uma visão sobre a automedicação que não é simplesmente cultural, mas é comercial também. Então isso também é uma questão da gente ter em mente que, de repente, quem está orientando a gente, que não é um profissional propriamente dito, que não tem uma ligação com um profissional de saúde, farmacêutico, médico, enfim, se a gente não está praticando aí uma empurroterapia, ou seja,
tomando um medicamento que não era nosso, que não era pra gente, mas está tão mais barato, ou tá mais barato isso, compra 3, leve 2, isso, compre 3, leve 2 é quase isso, né, gente? Mas ao contrário. Então, assim, né, compre 2, leve 3, vitamina C tá em promoção, vamos tomar, tarará, tarará. A gente passa nas farmácias e tem umas promoções meio loucas. Então é muito importante a gente ter em mente que isso é totalmente proibido pela vigilância sanitária e a gente tem os canais de denúncia com relação a isso, que é o que está descrito aqui embaixo, ok? Além disso, a automedicação, ela tem muitos riscos mesmo, riscos e danos sérios de morte mesmo. Então é muito importante a gente ter uma prescrição correta para a doença correta, até mesmo por conta do tipo de investigação que nós temos. Galera, é muito importante mesmo, por conta do coronavírus, que a gente tem alguns sintomas, né? Por exemplo, ontem eu tava com uma dor de garganta horrorosa e eu não tenho nem a menor possibilidade de ficar doente mesmo por conta do coronavírus, que eu ando levando ali a pandemia a sério, a quarentena a sério. E assim, a cabeça da gente vai fabricando determinados sintomas também. Por isso é muito importante a gente procurar um atendimento médico especializado. Bom, com isso, a vigilância sanitária, ela vendo esse problema sério da automedicação e realmente do tipo de sintomas que a automedicação causa dentro da população de um modo geral, eles começaram, a vigilância sanitária, fizeram um sistema que a gente fala que é um sistema de notificação para eventos adversos provocados por medicamentos. A gente vai falar sobre o Vigimed. Eu vou falar sobre o Vigimed até um pouquinho mais lá na frente, mas só para vocês entenderem aonde ele entrou. Ele entrou de fato dentro desse processo de automedicação para ampliar as ações e ter um controle maior sobre isso. Os objetivos é aumentar a segurança e estimular a notificação dos erros de medicação. Bom, galera, ele foi implementado agora em 2019, então ele está fresquinho, saiu do forno agora. E realmente é muito importante a gente tirar da cabeça que denúncia é uma coisa ruim para a vigilância sanitária, porque não é. É onde a gente tem as reais notificações e é onde a gente consegue fazer alguma coisa, ok? Além disso, a gente trabalha dentro dessas notificações também com Notivisa. O Notivisa a gente também vai falar lá na frente em farmacovigilância e é só para vocês entenderem que eu tenho ali um controle maior dos profissionais e tudo, até mesmo por conta dos psicotrópicos, que são alguns medicamentos ligados a doenças mais sérias e que trabalham com a nossa sensibilidade hormonal também. Para isso, gente, eu coloquei para vocês aqui umas diretrizes sobre as imagens dos medicamentos, a tarja vermelha, a tarja preta, como é que eles funcionam. E aí eu trouxe 2 aqui, me expondo completamente, não é mesmo? Bom, eu tenho 2 medicamentos que eu vou colocar aqui, provavelmente vocês conhecem esses 2 medicamentos mesmo. Eu tenho o Alprazolam, desse lado aqui, não é propaganda, tá, gente? É só pra gente poder ver aqui. Eu tenho o Clavulin, que é um antibiótico. Dentro dessa, é porque alguém tá fazendo uso na minha casa, tá, gente, antibiótico. Eu tenho de tarja preta, onde ele é controlado, eu tenho receita controlada, eu preciso fazer parte de uma pesquisa, eu tenho um controle pós-consumo, ou seja, um controle pós-mercado, que a gente já falou disso em outros lugares. E eu tenho esse daqui também de uma receita controlada, porque ele é um antibiótico. Além disso, eu tenho outros medicamentos, que eu acho bem legal a gente falar sobre isso. O medicamento de tarja vermelha, ele é venda sob prescrição médica, mas eu não retenho a receita. No caso desse daqui, esse daqui eu retenho a receita porque ele é um antibiótico, ele já faz parte de uma legislação mais controlada. E esse daqui ele já é totalmente controlado e ele já tem a receita azul, controlada, notificada, que a gente vai ver aí para vocês, só o médico pode rejeitar, assim como o antibiótico. E aí eu vou ter uma retenção dessa receita. Essa receita, ela traz pra gente uma segurança maior, e aí eu deixei essas caixinhas aqui justamente pra gente atestar a qualidade. Vou testar com vocês, tá, gente? Se der errado, vai ficar dando errado mesmo, porque eu não corto o vídeo, não. Então, gente, o meu medicamento, ele é feito, a embalagem do meu medicamento, ele é feito de maneira bastante técnica. Eu não posso chamar muita atenção, eu não posso ter ali coisinhas infantis dentro do meu medicamento, da minha embalagem de medicamento, justamente que não é para chamar atenção, é para cumprir um papel e ir embora da minha vida. Então, olha, eu tenho alguns selos de segurança que eu trabalho com ele.
Um dos selos principais de segurança é para saber se ele é verdadeiro, pegando um negocinho de metal e raspando. Quando a gente pega um negocinho de metal e raspa ele aqui, olha, eu tenho aqui, olha, o símbolo da fabricante. Vou dar uma olhadinha, ver se vocês estão dando uma olhadinha aí. O símbolo da fabricante saiu aqui, deu tudo direitinho. Ou seja, é o medicamento que a gente fala que é um medicamento verdadeiro. Os outros também tem, tá, gente? Aqui eu já tinha raspado, porque eu tava com medo disso aqui no seu, ó, qualidade garantida, que já aconteceu nesse daqui. E nesse outro, eu também tenho uma área de raspagem aqui, que eu também vou trabalhar pra gente poder ver se ele tá garantido a segurança da qualidade da fabricação dele. Além disso, eu queria só mostrar para vocês os registros, para vocês poderem ver. Esse medicamento, eu tenho os registros, olha, tá dando luz. Tem um registro aqui que no caso dele começa com 1, lembra da tabelinha? Começa com 1 e ele tem um MS na frente, que é o Ministério da Saúde. Esse também tem, todos eles têm, que eu já vi direitinho. E eu vou convidar vocês para pegar o medicamento na casa de vocês e fazer esse teste que eu acabei de fazer com vocês aqui no vídeo. E aí pra gente seria bastante importante que a gente já teria ali uma vivência disso daqui, beleza? Vamos dar uma corridinha, gente, pra gente poder ver o que tem mais por aí pela frente. Além disso, eu tenho medicamentos que a gente chama de imunobiológicos, que eu preciso de um acondicionamento melhor e eu preciso de um transporte melhor também. Melhor que eu digo assim, com mais controle. E aí é o caso, por exemplo, das vacinas e das insulinas, onde eu tenho que manter uma temperatura mais abaixo para manter a qualidade desse meu produto. Isso também está dentro das normas, dentro das regras, e isso traz para mim também onde eu vou acondicionar, onde eu vou armazenar ele. Por isso eu coloquei isso aqui, que toda farmácia, todo estabelecimento, ou farmácia ou drogaria que tem esse tipo de produto, não só esse produto, mas ele vai vender medicamento, ele precisa ter alvará de licença sanitária, certificado de regularidade técnica do CRF, Conselho Regional de Farmácia, e um local visível ao público. Quando você entra numa farmácia, vai ter que ver o alvará de funcionamento sanitário e o CRF também, o certificado de regularidade deles no CRF. E também deve ter a presença de um profissional, que a gente fala que é um profissional durante todo o horário de funcionamento, para orientar o profissional, é o farmacêutico, que é o nosso querido amigo Lázaro, e aí ele está ali presente para poder orientar os consumidores e verificar o que está acontecendo, ok? Bom, gente, vou colocar uma piadinha aqui, só para vocês poderem entender um pouquinho. Não dá para sair comprando remédio em qualquer lugar, em qualquer esquina, sem ter nenhum tipo de prevalência, nenhum tipo de cuidado. Vale aqui a gente recuperar o que a gente já falou. Eu não posso nem fazer propaganda, nem promoção de remédio. Isso está errado, a vigilância sanitária ela não aprova. Ai, Priscila, mas acontece. Pois é, porque está faltando um pouquinho de notificação nossas denúncias, ok? Vamos falar um pouquinho sobre farmacovigilância, que é um assunto bacana, um assunto legal. Eu gosto bastante de falar sobre isso, porque ela tem um objetivo, a farmacovigilância, de estudos pós-comercialização, o controle pós. O pré a gente já viu, já falou bastante, é mais fácil de ser feito. O pós é um pouquinho mais difícil, justamente porque eu tenho que detectar reações adversas raras em grupos específicos, por exemplo, grávidas, idosos, crianças e afins, e a médio e a longo prazo. E além disso tudo, define a atividade daquele meu fármaco. Quando eu lanço um fármaco no mercado, seja quando eu registro ele pela primeira vez, eu começo a definir quanto tempo ele tem de duração, se ele cura, se ele não cura, ou se ele tem algum efeito paliativo. A farmacovigilância, então, gente, ela depende de dois conceitinhos que eu acabei de colocar aqui para vocês, que são os efeitos e reações adversas, que está do lado de lá, se eu não me engano, e eu tenho os efeitos colaterais, que está pertinho de mim aqui. Primeiros efeitos adversos, que está na coluninha mais distante de mim. Respostas não nocivas e não intencionais. Respostas nocivas, não nocivas, estou louca. Respostas nocivas, ou seja, que fazem mal, e que não são intencionais, ou seja, aquilo ali não era esperado, eu não tinha como esperar aquilo acontecer e de repente acontece. Não necessariamente está relacionado com o mecanismo do fármaco, ou seja, não é o fármaco que está te produzindo isso. Geralmente eu tenho isso produzido por conta da reação
individual do ser. Então eu tenho um efeito adverso ali. Além disso tudo, eu tenho ali a relacionada à segurança do medicamento. Será que foi armazenagem? O que aconteceu dentro desse meu medicamento que ele pode ter havido algum problema, alguma variação? Isso se chama efeito adverso ou reação adversa. E aí do lado de cá, ó, que é o efeito colateral, que tá bem pertinho aqui, coladinho em mim, eu tenho aí sim o efeito colateral. Ele não é intencional, mas ele já é provavelmente esperado no P&D, na pesquisa de desenvolvimento desse medicamento. Então, como ele já está esperado, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo ali. Ele pode ser previsto, ele tem uma previsão, ele está onde? Na bula. E aí, por isso, eu preciso dar uma olhadinha na bula antes de fazer o consumo desse medicamento. Além disso, eu posso ter algumas doses diferenciadas. Você fala que o cara tomar 12, o cara tomar 20. Então, assim, esse é um momento bastante delicado mesmo, que trabalha com isso de uma maneira mais certinha. Um exemplo que eu botei aqui para vocês é o efeito colateral da dexoclorfeniramina. Olha que bonito, gente. Que é usado para alergias, porém ele causa sonolência. Isso vocês acham que é o quê? Respondam hoje mais tarde. O que eu falei ali, ó, de efeito colateral, é um efeito... Eu já falei, né, gente? Sacanagem, olha só. Pensei, poxa, excelente chance. Mas se é um efeito colateral, traz para mim, então, hoje no debate, por favor, uma reação adversa. A que vocês tiveram, qualquer coisa que vocês já tiveram. Beleza? Toda tolinha eu aqui. Mais um conceito aqui, gente, de farmacovigilância. Nas suas ações, elas estão voltadas para avaliação, comunicação de risco, benefícios do medicamento no mercado. E aí eu vou trabalhar com a segurança, promoção racional do uso do medicamento, informação aos pacientes e seus cidadãos, orientação sobre riscos relacionados ao medicamento e a automedicação. Nos medicamentos mais novos, ele já está trazendo isso de uma maneira bem detalhada. Se bem que a gente não tem no Brasil medicamento velho, sabe assim, que não está totalmente atualizado enquanto registrado. E aí, gente, a farmacovigilância traz pra gente duas coisinhas bastante importantes, que a gente vai falar bastante, que a gente já falou no começo do vídeo, que é a Notivisa e a nossa Vigimed. Então, primeiro vamos falar do Notivisa, que ele já é mais antiguinho um pouquinho. Ele é um sistema informatizado, desenvolvido para a Anvisa, pela Anvisa. A Anvisa que desenvolveu esse sistema para receber as notificações. Antigamente, ela recebia todas as notificações de todo mundo. Todo mundo podia mandar notificação para o Notivisa. E aí viu-se, reparou-se que virou uma zona. Mas é praticamente isso, era gente vindo de todos os lugares, informações muito truncadas e a coisa não estava dando certo. Então o Notivisa ficou para profissionais de saúde. Os profissionais de saúde colocam as queixas técnicas, os efeitos adversos, que eles ali observam com termos mais técnicos. Então tem que ter um cadastro. Tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, tá tudo no link aqui pra gente poder trabalhar, tá? Todo ele ali. Você faz o cadastro enquanto profissional, você coloca lá o que você tem de informação técnica sobre isso. E aí a gente tem, para nós, seres humanos normais, né, que trabalhamos na comunidade, que trabalhamos com o nosso território lindo aí, a gente precisa ter uma via de um outro acesso. Esse outro acesso é o Vigimed, esse bonitinho aqui que a gente tem. Isso sim, é o sistema mais popular, ou seja, para os cidadãos. Você simplesmente coloca o seu nome e fala o que você sentiu utilizando aquele medicamento. E aí vai ter uma série de coisinhas que eu vou mostrar para vocês agora, bem bacana, além dos links que estão aqui embaixo, as telinhas do computador que eu fui fazendo. Essa primeira tela que vocês estão vendo aqui é onde eu encontro isso dentro da vigilância sanitária. O endereço está em azulzinho marcadinho e ali eu tenho lá, ó, notificações em vigilância sanitária. Se você quer a Notivisa, ou seja, profissional, vai estar um pouquinho mais pertinho de mim, no caso, né? Se você, não, sei lá, Notivisa, vocês vão dar uma olhada aí. Notivisa, vocês vão lá, clicam no Notivisa e entram dentro do Notivisa, tem que colocar senha e e-mail e senha de cadastro que você tem enquanto profissional. Quando vocês são cidadãos, que é o caso de todos, inclusive do profissional, a gente coloca ali no Vigimed. Esse Vigimed vai abrir uma série de outras coisinhas para você poder ir olhando e se cadastrando. Um pouquinho mais embaixo, gente, baixando a tela
do site, vocês vão ver que não só medicamentos está dentro desse link de notificação, mas eu tenho ali produtos para saúde, alimento, próxima telinha que a gente tem também os saneantes, transfusões e doações de sangue, assistência à saúde, doação, reprodução. Isso tudo está dentro dessa consulta, ou seja, eles fizeram um bloco de consultas. Você não fica mais que nem um perdido dentro do site, ali procurando onde eu vou fazer a minha notificação, onde eu vou buscar essa informação. Tá tudo ali e aí fica muito mais fácil de vocês verem, ok? Além disso tudo, tanto a farmacovigilância quanto o P&D, que são os dois, estão ali bem que misturadinhos, pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho técnicas de acondicionamento de remessas de tipos diferentes de amostra para análise fiscal. O que significa dizer isso? Além disso, eu tenho um controle, saber se eu estou pagando muito caro, se eu estou pagando muito barato, o que está acontecendo. Posso comprar um medicamentinho desse daqui por R$600? Não sei, tá dentro do registro dele, que é o valor dele estimado, que tipo de valoração ele tem. Então, isso tudo vai estar dentro dessa análise ali. Eu tenho uma recomendação para pegar essas amostras e como é que eu vou fazer a coleta dessas amostras. Eu tenho umas tabelinhas, agora sim uma tabela, né, gente? Da qualidade do produto que eu vou analisar e de qual é a quantidade que eu vou analisar. Nessa tabela tem assim, aerosóis, ampolas, colírios, comprimidos, cremes, hidrógenos, enfim, tem uma série de coisas que também está nesse link aqui embaixo, para a gente poder entender como é que eu faço. Eu vou fazer uma análise química, eu vou pegar 10 aerosóis. Eu vou fazer uma análise física. Então vou pegar 4 ampolas, sabe assim, para poder fazer uma análise dentro de uma perspectiva e saber se era um efeito, ou seja, era alguma coisa perdida, era alguma coisa que estava acontecendo, ou é um processo, um problema de fabricação de fato, ok? Gostou demais? A consulta de produtos na Anvisa é um outro fator, ele já não é uma farmacovigilância, para vocês saberem se aquele nosso produtinho que eu falei para vocês, ele está cadastrado mesmo, se esse número de cadastro ele é referente ou não ao meu produto que está na minha mão aqui. Aí eu coloquei para vocês aí também nossa, gente, a tela onde faz o consulta, onde vai estar lá o consulta e tá todo mundo ali junto também, e eu vou trabalhar, eu vou ter que especificar. Eu vou olhar aqui o registro que eu tenho aqui do meu para falar para vocês como é que vocês vão buscar e como é que eu quero que vocês busquem. Tem aqui, ó, registro MS 1221400180007-4. Esse registro aqui é que eu vou buscar e saber se ele é mesmo um Tecnomet, se ele tá com o nome de metotrexato, o que tá acontecendo com esse medicamento e aonde eu vou trabalhar com esse medicamento, quais são os riscos, se é a bula, se eu perdi a bula, se eu fui, será que é isso, será que não, se ele tá registrado, devidamente registrado, ok? Façam um teste, vale muito a pena, ok, gente? A vigilância sanitária, para a gente fechar, porque já 37 minutos, para a gente fechar o nosso assunto, a vigilância sanitária de medicamentos, ela tem um produto disponível no mercado e ela precisa fazer com que aquele produto se mantenha seguro, estável. Por isso a fiscalização é uma fiscalização um pouquinho mais rigorosa, porque ele é aquilo que a gente já ouviu falar uma vez, pela avó da gente, pelo menos a minha falava, a diferença entre veneno e remédio é simplesmente a dosagem. Então, a gente precisa ter isso em mente, que é um risco a gente estar com esses medicamentos em casa e como é que eu vou dispor eles, não é eu vou jogar fora, acabou, sobrou, o que eu faço? Vamos deixar essa perguntinha aí quando a gente falar sobre resíduos de saúde e a gente vai falar sobre isso com mais detalhe, ok? Galera, eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês aqui sobre o sistema efetivo, a necessidade do país de ter um sistema efetivo de vigilância sanitária, não só para a gente ter ele simplesmente para a organização, mas sim para poder controlar todas as etapas e para garantir a qualidade, a eficácia e a segurança e o uso racional desse produto. É muito importante nesse momento agora que a gente está vivendo, ter em mente que a vigilância sanitária, ela trabalha de fato de uma maneira muito séria e principalmente nesse momento de Covid, de pandemia, de todo mundo muito desequilibrado, de todo mundo muito nervoso com tudo que está acontecendo, a gente entrar dentro de querer acreditar que um remédio milagroso vai salvar a gente, esse remédio já estava aqui entre nós, mas
pelas pesquisas, a gente ainda está em desenvolvimento desse fármaco, então é muito importante vocês tomarem muita atenção sobre as fake news de medicamentos a serem utilizados contra a Covid, contra qualquer outra doença. Assim como eu falei no vídeo anterior, a Covid é uma das, a gente tem outras doenças acontecendo, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado um pouquinho mais objetivo e que tenha surgido dúvidas pra gente conversar daqui a pouco, tá bom? Um beijo, até mais tarde!